36 fatos psicológicos e curtos sobre a mente humana que vão fazer sua cabeça tremer. Qualquer amizade surgida no período entre 16 e 28 anos tem maior probabilidade de ser robusta e durar por muito tempo. Mulheres geralmente preferem homens com vozes roucas porque eles parecem ser mais confiantes e não agressivos. As pessoas que dão os melhores conselhos são geralmente aquelas com os maiores problemas. Quanto mais inteligente a pessoa é, mais rápido pensa, e mais desleixada é sua escrita. Nossas emoções não afetam a maneira como nos comunicamos. Na verdade, é justamente o oposto. A maneira como nos comunicamos é que tem uma influência em nosso humor. A maneira como uma pessoa trata um garçom revela muito sobre seu caráter. Pessoas que têm um forte senso de culpa são as que entendem melhor os pensamentos e sentimentos das outras pessoas. Os homens não são mais divertidos que as mulheres, eles apenas fazem mais piadas, sem se importar se as peças curtem ou não o seu senso de humor. Pessoas tímidas falam pouco de si mesmas, mas quando falam fazem de um jeito que dá a sensação de que as conhecemos muito bem. Mulheres têm o dobro de receptores de dor que os homens, mas têm uma tolerância muito mais alta a essa mesma dor. Ouvir música em alta frequência deixa você calmo, relaxado e feliz. Se você não consegue desligar seus pensamentos à noite, levante-se e ponha tudo no papel. Isto fará sua mente ficar à vontade e você conseguirá dormir. Mensagens de texto dando bom dia e boa noite ativam a parte do cérebro responsável pela felicidade. Fazer coisas que te assustam deixará você mais feliz. O tempo médio que uma mulher consegue guardar um segredo é de 47 horas e 15 minutos. Pessoas que tentam fazer todos felizes acabam se sentindo mais solitárias. Quanto mais felizes somos, menos precisamos dormir. Quando você segura a mão de alguém que ama, sente qualquer dor de maneira menos aguda e se preocupa menos. Pessoas inteligentes tendem a ter menos amigos do que uma pessoa comum. Quanto mais inteligente, mais seletiva elas se tornam. Casar-se com seu melhor amigo elimina o risco de divórcio em 70%, e casamentos assim provavelmente duram a vida inteira. Mulheres com mais amigos homens ficam de bom humor mais frequentemente. Pessoas que falam 2 idiomas podem inconscientemente mudar de personalidade quando passam de uma língua para outra. Ficar sozinho por um longo tempo é tão ruim para a sua saúde quanto fumar 15 cigarros por dia. Viajar aumenta a saúde do cérebro e diminui o risco de ataque cardíaco e depressão. Pessoas parecem mais atraentes quando falam sobre aquilo que realmente as interessam. Cerca de 75% da massa total do cérebro é composta por água. Pesando mais ou menos 1,5 kg, representa de 2 a 3% da massa corporal. Consome cerca de 20% do nosso oxigênio e de 15 a 20% da glicose. Ele pode arquivar o equivalente a 1000 terabytes de informações. O cérebro possui mais conexões do que o número de estrelas em nossa galáxia. Existem de 80 a 100 bilhões de células nervosas no cérebro. Somos capazes de escanear e processar imagens complexas em até 13 milissegundos. As redes neurais artificiais, RNAs, que são modelos computacionais inspirados pelo sistema nervoso central, precisam de 40 minutos para processar o que o cérebro leva apenas 1 segundo. Mais de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos se espalham pelo cérebro humano, o suficiente para dar a 4 voltas na Terra. A maioria das risadas vem da pessoa que fala. Muitas vezes presumimos que o riso ocorre quando ouvimos algo engraçado, mas a pesquisa mostrou que são as pessoas que falam que riem mais, 46% a mais do que seu público. Nossas memórias mudam cada vez que são recuperadas. O que você pensa como uma memória daquele dia na praia é apenas um minifilme reconstruído que muda, às vezes muito, mas geralmente de forma sutil, toda vez que é lembrado.
Superestimamos o impacto emocional de eventos futuros. Somos muito ruins em adivinhar o quão bom ou ruim um evento futuro em potencial nos fará sentir. Isso é conhecido como viés de impacto, e é por isso que todos nós sonhamos em ganhar na loteria e tememos tanto a perda de um emprego. Por que é importante? Quando acreditamos que algo provavelmente será muito melhor ou muito pior do que realmente será, isso pode contribuir para que façamos escolhas erradas. Algumas pessoas são inerentemente preguiçosas, mas normalmente são mais felizes. Há uma escola de pensamento que sugere que as pessoas que se contentam com um resultado adequado e não ótimo, conhecido como satisficers, acabam mais conteúdo com suas escolhas do que aqueles que procuram maximizar todos os aspectos possíveis de suas vidas, conhecidos como maximizadores. Por que é importante? Talvez devêssemos parar de olhar para as pessoas que pensamos que estão considerando preguiçosas e realmente considerar como isso às vezes pode ser a melhor abordagem para a felicidade. Somos virtualmente viciados em buscar informações. O neurotransmissor dopamina nos faz sentir bem, por acaso, está nos levando a buscar quantidades cada vez maiores de informações, mesmo que não haja um propósito prático para isso. Por que é importante? Passamos mais tempo pesquisando no Google, atualizando as mídias sociais e colados às redes de notícias do que nunca, mas não é necessário nem saudável. A mente inconsciente entende as coisas muito antes do consciente. Quando somos confrontados com decisões de qualquer tipo, nossas mentes inconscientes descobrir tudo antes de começarmos a fazer nossa escolha conscientemente. Por que é importante? Na maioria das vezes, o que chamamos nossa intuição faz um bom trabalho ao tomar as decisões certas e o faz muito antes que nossa mente consciente chegue a uma conclusão. Comida, sexo e perigo vêm em primeiro lugar em nossos cérebros. Graças a milhões de anos de condicionamento evolutivo, nosso cérebro parece estar programado para avaliar as coisas como uma refeição, um companheiro ou uma ameaça. É por isso que achamos as imagens de comida, sugestão sexual e perigo tão atraentes e tão difíceis de ignorar. Porque é importante. No mundo moderno, são os profissionais de marketing que têm aproveitado ao máximo isso com anúncios repletos de imagens atraentes e elementos de perigo. Frequentemente vemos o que esperamos ver. Não há como nossas mentes conscientes absorverem todas as informações ao nosso redor, e isso leva à cegueira desatenciosa, em que negligenciamos coisas aparentemente óbvias porque estamos distraídos por outra coisa ou simplesmente não esperamos ver a anomalia. Por que é importante? Não podemos esperar estar cientes de tudo ao nosso redor, e não devemos nos surpreender quando os outros não notam algo que está nos encarando bem na cara. Só podemos nos lembrar de 3 ou 4 coisas novas por vez. Nossas memórias de curto prazo só podem realmente armazenar 3 ou 4 coisas por vez, e precisamos atualizar os fatos até que eles possam formar mais caminhos de longo prazo em nossos cérebros. Por que é importante? É por isso que você pode ter dificuldade para lembrar os nomes das pessoas segundos depois de ter sido apresentado pela primeira vez. As crianças são melhores em atrasar a gratificação em um ambiente confiável. Quando os pesquisadores revisitaram o famoso experimento do marshmallow e adicionaram uma reviravolta a ele, eles descobriram que as crianças que foram expostas a um ambiente confiável eram melhores em adiar a gratificação do que aquelas expostas a um ambiente não confiável. Por que é importante? Quando os pais dizem a um filho que eles vão fazer algo, é melhor eles seguirem em frente, ou a criança pode parar de acreditar neles e ser menos capaz de adiar a gratificação. Atividades sincronizadas promovem a cooperação em grupos. Quando grupos de pessoas participam de uma única atividade, eles são mais propensos a cooperar nas tarefas subsequentes, mesmo que o autossacrifício seja necessário para o bem do todo. Por que é importante? Fazer com que grupos de pessoas sigam um determinado ritual ou comportamento cria laços que podem levá-los a ser mais sinceros na cooperação futura, para melhor ou para pior. Lutamos com mais de 150 conexões sociais. É sugerido que os humanos acham difícil ter qualquer conexão significativa com mais de 150 pessoas ao mesmo tempo, uma figura conhecida como número de Dunbar. Por que é importante? Você pode ter centenas, ou mesmo milhares de amigos, no Facebook, mas quando se trata da vida real, se você quiser fazer novas conexões genuínas, talvez descubra que precisa largar algumas das existentes para abrir espaço. As pessoas processam mais facilmente as informações apresentadas na forma de história.
Somos melhores na compreensão de conceitos e na lembrança de fatos quando aprendemos através da narração de histórias, em vez de conceitos abstratos, fatos e figuras. Por que é importante? Se você está tentando ensinar uma lição importante às crianças ou vender um produto a um consumidor, tente incorporar uma história ao processo. Até o pensamento de progresso nos motiva. Muitas vezes, tudo o que precisamos para nos motivar é a ilusão de que estamos progredindo em direção aos nossos objetivos. Por que é importante? Se pudermos levar nossas mentes a pensar que estamos progredindo, podemos realmente nos motivar a trabalhar mais arduamente para alcançar nossos sonhos e objetivos. Nossas mentes passam 30% do tempo vagando. Normalmente falando, nossas mentes não estão focadas na tarefa em mãos surpreendentes 30% do tempo. Em vez disso, eles são encontrados vagando em memórias e devaneios. Por que é importante? Não devemos ficar surpresos ou zangados quando nossas mentes não estão prestando atenção. Você apenas terá que ler a mesma frase 5 vezes antes de entendê-la. Algum desses parece familiar para você? Alguma coisa te surpreendeu? Deixe um comentário abaixo e deixe-nos saber.